Olá, Fera GGE, aqui é o professor Marcos de Andrade, mais uma vez aí na nossa maratona, este ano, comentando a prova de literatura, a parte dos textos artísticos literários da prova do Enem 2013. Começando aí com a questão número 100, uma questão que trabalhou a voz narrativa, né, no romance A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, uma questão interessante, e alguns devem ter se lembrado de nossas aulas em que eu bati muito insistentemente nessa questão do narrador Rodrigo S.M. e como Clarice Lispector elabora essa voz narrativa na obra dela. Seguindo aí, a questão 106 trabalhou a Tropicália. Nos nossos últimos encontros nós falávamos também de Tropicália e a evolução da MPB com a incorporação aí da mass cult, né, a cultura de massa, uma questão também interessante já dentro do previsto. A questão 112 talvez tenha sido uma das que exigia maior atenção do Fera, juntamente ali com a questão 128, que trabalhou um trecho do romance Memórias Póstumas de Machado de Assis. A questão 112 trabalhou um pedaço do poema Olá Negro. É um poema muito mais extenso do que aquilo que apareceu na prova, e eu acho que o Enem peca ao não colocar as reticências ao final do texto e também por abordar nas alternativas elementos que ficariam muito mais esclarecidos se o texto estivesse lá na íntegra. Exatamente o pedaço que foi suprimido elucida muito mais facilmente a resposta correta para o Fera, mas dava para responder com tranquilidade, quer dizer, para aquele Fera que se preparou, como é o caso do Fera GGE. O mesmo ocorre com o capítulo A Pêndula de Memórias Póstumas, que é o capítulo que antecede o famoso, o velho diálogo de Adão e Eva, e que prepara para esse capítulo conhecido do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Era interessante que, para responder a questão 128, o Férez tivesse lido Memórias Póstumas e trabalhado bem esse romance como nós trabalhamos em sala de aula. A questão 120, como nós havíamos falado ontem no tira-teima da Rádio Transamérica, a poetisa e prosadora Adélia Prado aparece contemplada, tem se tornado uma das prediletas do Enem, foi trabalhada num belo texto que gera aí um impacto pela sua força poética. A questão 121, ao contrário do que alguns têm achado, não fui eu que elaborei, pega ali a carta de Pedro Vaz de Caminha com a tela do Cândido Portinari, que tem sido uma leitura constante nossa também nas aulas de quinhentismo, né? E na 123, o poema Mal Secreto, do poeta parnasiano Raimundo Correia, que nós também estudamos em nossas aulas, interpretamos aquela relação entre aparência e essência no poema dele. A questão 133, a penúltima dos textos artísticos literários, traz uma instalação contemporânea do artista mineiro Paulo Nazaré, que articula ali questões identitárias, territoriais, de linguagem, numa discussão marcadamente contemporânea, fechando também com um elemento de identidade nacional, e eu falava isso também ontem na Rádio Transamérica. A identidade nacional brasileira poderia ser trabalhada através de um poeta da primeira fase do modernismo, e foi o caso com Oswald de Andrade, trabalhando aí o futebol como elemento de identidade. Estou muito tranquilo com relação ao sucesso de vocês, boa sorte, um abraço.